Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, direto do podcast Zona 2, agora numa outra roupagem, com estúdio, mas com umas experiências sempre muito impactantes, sempre muito marcantes, trazendo sempre conteúdos importantes, com informações úteis, para que vocês possam usar no dia a dia, para quem busca saúde, bem-estar, performance e longevidade. Eu estou trazendo hoje aqui para conversar um pouquinho com a gente a minha amiga nutricionista Milena Moretti. Fala um oi para a galera aí que eu já vou apresentar o que nós vamos falar hoje, Milena. Oi, obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Vai ser uma delícia estar aí com vocês. Beleza, a gente vai, assim, eu fiquei pensando o que falar, o que pedir para a Milena explicar para a gente, ensinar para a gente. E nada melhor do que entender como funciona. A gente, quando pensa em exercício físico, em performance, imagina assim, como medir isso, né? Então, a gente tem formas de avaliar o coração, a oxigenação, a função dos pulmões, a função muscular, como que esse músculo pode performar melhor. Mas tudo isso depende de energia. Basicamente, depende do que a gente come. Então, eu vejo muitos atletas, muitos esportistas preocupados com suplementação, com alimentação. Então é possível calcular hoje quanto se repõe de carboidrato para um ciclista, quanto que um corredor de maratona tem que ingerir de carboidrato, quanto que um atleta de força precisa de comer de proteína para poder construir músculos. Mas ninguém se preocupa em entender como o sistema que metaboliza tudo isso, que digere tudo isso, que processa tudo isso, que é o sistema digestivo, trabalha. E principalmente a importância dele ser saudável. Então a Milena vai mostrar pra gente como isso funciona. Então, para começar, eu queria que ela contasse um pouquinho pra gente. Milena, fala aí, assim, no princípio básico, como funciona a digestão, desde a boca. Vamos lá, Marcelo, é assim, o que você falou é perfeito, né? Então, todas as vezes que a gente pensa numa atividade física, numa performance, a gente vai falar sempre sobre suplementação, sobre quanto a gente vai colocar de cada coisa, mas isso tudo é só a pontinha do iceberg. A gente tem um monte de coisas ali embaixo e completamente tudo ligado com o intestino. Então, o intestino é boca, ânus. Intestino não é só função excretória, o intestino a gente tem várias outras funções e é sobre isso que eu queria começar. Então, inicialmente, a gente tem a escolha alimentar. E toda vez que a gente faz essa escolha alimentar, a gente coloca para dentro um ambiente bom ou ruim para a gente começar a criar bactérias que estão aqui de boca a ânus. Então, a hora que a gente coloca nosso alimento na boca, a gente começa uma fase cefálica da digestão, que significa, aviso o meu cérebro que está chegando o alimento para o meu estômago. Nessa parte de boca, inicialmente, se a gente dormir com uma bala, no outro dia a gente não tem nada. Então, a digestão aqui é só carboidrato e gordura, açúcar e gordura. Mas a parte de proteína, a gente precisa fazer toda a fragmentação dessa proteína. Que é mastigar. Que é mastigar. É colocar, na verdade, aquela carne imensa em pequenos pedaços para que ela chegue no meu estômago, onde ela vai começar a ser digerida em pequenos pedaços para ter mais contato com o suco gástrico. Então aquilo que a nossa avó falava, precisa mastigar bem, mastigar 30 vezes cada colherada, cada garfada, é verdade. É verdade, é verdade. E assim, a maioria das coisas que elas falavam era verdade, né? A gente está cada vez mais chegando perto. Mas essa mastigação, ela só não vai fragmentar, ela só não vai cortar a proteína. Ela vai também avisar meu cérebro que eu tenho que fazer um ácido para quando essa proteína chegar no meu estômago, ela está num ambiente adequado para ela ser digerida. Tá? Então, inicialmente é isso que a gente devia fazer. A gente tem que escolher bem a alimentação, colocar dentro da boca e fazer o que tem que ser feito, que é a mastigação. Tá bom? Chegando no estômago, se eu fiz toda a lição de casa, que foi mastigar, se eu não tive nenhum problema de secreção de ácido,
eu vou começar a fazer a digestão proteica. Aí para tudo, é só digestão de proteína. Aí a gente vai digerindo a proteína, vamos dizer que não tem problema nenhum, eu vou chegar no meu intestino. A hora que eu chego no intestino, esse ácido do estômago, ele também é um comunicador, né? É um correio elegante para o meu pâncreas poder produzir o suco pancreático, que nada mais é que bicarbonato, mais um monte de enzimas para digerir proteína, gordura, carboidrato, nessa parte que a gente chama de duodeno. Então o estômago e a boca preparam o que vai chegar lá na primeira porção do intestino, no duodeno, vamos falar assim, ali que se processa a grande digestão propriamente dita, né, no intestino. Perfeitamente. 80% da nossa digestão é ali, né? 12 dedos, né, duodeno, de completa digestão e absorção, que é a segunda fase ou a segunda função do nosso intestino, que não é só a digestão, né? Então quando eu formei, eu tinha uma camiseta que quando eu parei, né, já ia acabar minha academia, minha universidade, eu já não usava mais. A gente é o que a gente come, não é? A gente é o que absorve, né? Sim, verdade. Não tem o que come, nem sempre você absorve. Então, a hora que eu cheguei no intestino, aí vai começar uma secreção do suco pancreático, da bile, que vai jogar um detergente para poder colocar a gordura também para jogo, né? Para a gente poder digerir aquela gordura. E aí, então, toda a absorção de ferro, complexo B, produção até de complexo B, produção de outros metabólitos, que são substâncias que são produzidas ali por bactérias adequadas, né? E aí a gente começa com outras funções desse tamanho de órgão, né? Que é o intestino. Você está falando, eu estou pensando aqui, né? Como atleta, como esportista, assim. É como se a alimentação, o processo de digestão, absorção e utilização disso, né, dos macronutrientes e micronutrientes, fosse como correr, por exemplo, né? É um processo. Você precisa aprender a correr, você tem que desenvolver técnica, né, de mecânica de corrida, biomecânica, análise, uso da respiração. Então, esse processo para produção de energia, vamos falar assim, né, proveniente dos alimentos, também é um processo, tem que ser aprendido, né? Todo mundo fala hoje assim para mim, pô, eu preciso comer bem, eu preciso comer melhor, eu preciso, né, mudar a minha alimentação, eu preciso ter hábitos saudáveis, tal, mas não consegue entender a importância, né, de por que comer bem e por que ter um intestino, ou um sistema digestivo saudável, por que cuidar dele, né, porque ele possa absorver, por que beber água, porque tem tantas porquês envolvidos, né, nesse processo. E assim, só de você falar do processo mecânico, né, físico da digestão, né, do alimento passando da boca até o intestino, já deu essa ideia de que a gente precisa treinar o intestino, né, cuidar dele para que ele aprenda a fazer a sua função direitinho, para a gente permita que ele faça a sua função direitinho. E não é só isso, né? A gente nem falou ainda, mas vamos falar de imunidade, vamos falar de construção muscular, vamos falar de recuperação muscular. Então, tem uma série de outras coisas que o intestino produção de energia. Então, é uma série de outras coisas que o intestino ajuda demais, né? E se ele não tiver bom, íntegro, né, ele não consegue fazer isso direito, né? Então, como cuidar desse intestino, como deixar ele fazer a sua função direitinho? É engraçado você estar falando isso e eu sempre lembro de pessoas que chegam no meu consultório e como eu gosto dessa parte de intestino, uma das coisas que eu vou falar é sono e intestino, porque tá ligado com performance, né? E aí, quando a gente fala no intestino, você pergunta para a pessoa, e aí, como é que é o seu intestino? Ele fala, não, tá tudo certo, eu vou no banheiro todo dia, né? Não é assim? Então, o cara que vai no banheiro todo dia tá adequado. E o cara que vai no banheiro todo dia e ainda faz cocô salsichinha que afunda, beleza, ele já viu na internet, tá tudo certo, então ele não tem problema. Mas será mesmo, né? É isso que a gente vai chegar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que a gente, lá no começo, que a gente aprendeu e que a gente foi desaprendendo com o tempo, com a pressa,
com o não olhar na tua alimentação, com o que a gente realmente tem na nossa casa, que a gente não precisa de ninguém. Que é a nossa escolha, né? Que você falou, minha avó, que tua avó falava para mastigar, mas a tua avó também falava para colocar verde, falava para variar a cor. Pô, nossa avó ela devia ser uma... Hoje na internet ela ia ser... Ia não bombar, é? Ia né? bombar. Pô, minha avó ia bombar. Mas por quê? Porque é exatamente isso. Pô, calma, para de assistir televisão, come direito, mastiga, olha o que você está colocando, né? Tudo isso são coisas que estão na nossa mão. E isso, Marcelo, as pessoas não gostam muito também, né? De ter na mão e ser responsável por isso. Porque com isso, você faz muito. Você sabendo escolher, você fazendo uma atividade física, você coloca um ambiente adequado para o teu intestino para que vivam bactérias boas. Tem uma bactéria que tem um nome que é caríssimo para a gente colocar em probiótico, chama Akkermansia mucinifera. Ela é maravilhosa. Prazer, Marcelo. Prazer. E ela é maravilhosa. E isso, como é que a gente cria isso? Com a mastigação adequada, com o sono adequado, com um gerenciamento de estresse adequado, uma atividade física feita da forma adequada e constante, com a seleção. Você teve microbiologia na faculdade e você pegava aquela placa, né, e colocava um ambiente adequado para crescer uma bactéria X. Aí, com a mesma bactéria, você colocava outra, ou com a mesma matéria, você colocava outro ambiente e crescia uma bactéria Y. Por que isso? Isso é o nosso ambiente. É um ambiente interno. Não adianta eu colocar probiótico. Eu vou colocar um monte de probiótico e não vou dar alimentação? O que é? Jogar dinheiro fora. Mas então por exemplo, tem uma galera que diz assim, eu preciso repor X gramas de carboidrato por hora para manter minha performance, um atleta de endurance. Um ciclista, um corredor, um maratonista, enfim. E a gente tem como mostrar lá que o organismo dele, a musculatura dele gasta 60, 70 gramas de carboidrato por hora. Aí ele pensa, bom, é só eu comer isso e tá beleza, 0 a 0, eu vou manter. Mas como que a gente pode avaliar ou testar, né, tentativa e erro, mas como a gente pode mensurar que ele está absorvendo e utilizando bem, entregando, né, isso lá no músculo, nessa proporção, nessa velocidade em que ele está usando, né? Perfeito. Quando a gente fala no Endurance e esse trabalho que você faz, eu sempre falo isso para você, é fantástico, né, para o nutricionista olhar quanto a gente tem que dar de carboidrato. Eu imagino para o atleta também saber isso, mas a gente tem que ir um pouquinho além. Tudo bem, essa quantidade de carboidrato, ela tem que ser oxidada, certo? Como é que tá a organela ou a célula que vai receber isso daí? Será que ela está funcionando? A mitocôndria. A mitocôndria. A tão famosa, tão querida mitocôndria. Será que ela está funcionando? Será que eu consigo fazer com que ela se procrie mais? Né? Faça o que a gente chama de biogênese mitocondrial? Aumente a potência dela ou aumente as mitocôndrias de uma célula? Então, para isso acontecer, a gente tem que selecionar bem um alimento, por exemplo, fibras. Essas fibras vão chegar no meu intestino íntegro, cheio de Akkermansia, por exemplo, e vai fazer alguns metabólitos, algumas substâncias, que é o ácido graxo de cadeia curta, o butirato. Esse butirato ou outros ácidos graxos de cadeia curta, eles têm receptores em vários lugares da nossa célula. No músculo, ele tem um receptor exatamente para ele. Tem função? Muito provavelmente. Deus não faz as coisas sem pensar. Ele colocou ali um receptor justamente para que ele seja absorvido. E aí o que ele vai fazer ali? Ele vai fazer a biogênese mitocondrial. Ele vai fazer com que você tenha uma recuperação melhor, porque ele vai deixar aquela célula mais oxigenada, ele vai trazer um ambiente mais anti-inflamatório para aquela célula muscular, e eu vou ter uma recuperação melhor, e você sabe melhor que eu,
que um atleta com recuperação boa é um atleta que não vai, muito provavelmente, lesionar, que vai dar né? Que vai dar o tudo no outro dia e vai estar indo bem. Ele vai ter adaptação do exercício. Né? E a gente vai ter o quê? Até com o butirato, o ácido graxo de cadeia curta, ele também vai melhorar a forma de utilização dessa glicose, a oxidação da gordura, que para um cara de endurance é o quê? Eu tenho que ter flexibilidade. Eu preciso saber o que tudo bem, eu tenho carboidrato, tudo bem, mas se eu não tenho, eu também consigo fazer de outra forma. E essa flexibilidade, ela é facilitada quando a gente tem um ácido graxo de cadeia curta. Pô, legal, e aí, como é que eu faço? Come verdura? Trata teu intestino? Será que você precisa só do carboidrato? Entendi. Não, mas agora eu vou provocar um pouquinho. Antes de falar da proteína, eu já vou deixar uma mensagem aqui. Olha, é interessante o que eu acabei de escutar. Fibra tem carboidrato. Uhum. Né? Carboidrato não é só açúcar. Né? Então o pessoal fala, cortei o açúcar da minha dieta. Isso é super saudável. Eu falo, meu Deus, entendeu? Então na fibra você tem alguns, sei lá, monossacarídeos, disacarídeos, que nada mais é do que um outro tipo de açúcar. Um açúcar menorzinho. Exatamente. E que vai funcionar muito bem, né? Não aquele açucão, né? Industrializado e tal. Mas o açúcar que tem na fibra é extremamente benéfico. Então, sim, a gente precisa do carboidrato. Eu tô falando isso porque tem sempre aquela ideia, né? Que o carboidrato ou é para performance ou você tem que cortar para ficar perder bonito. peso, né? Para diminuir o percentual de massa gorda. Exatamente. Né? Então é um raciocínio muito legal. Mas aí mudando de nutriente, provocando agora sim, pegando um outro, por exemplo, proteína, que é o que o pessoal que constrói músculo, né? A galera do CrossFit, os bodybuilders, eles sempre querem ingerir uma quantidade de proteína absurda, enorme, para poder construir músculo, porque vai lá, treina pesadão, destrói tudo, e aí depois tem que reconstruir como? Ou com suplementos e quilos de proteína animal, vegetal, enfim. E se você comer muita proteína sem esse intestino estar pronto? Vai absorver isso tudo? O que você me conta? Nem se ele estiver pronto, tá? Ele não vai absorver aquilo tudo que eles gostam de colocar, né? Cada vez mais a gente vê que tem um limite para a proteína. A gente não tem banco de proteína. A gente tem banco de carboidrato, que é o glicogênio muscular, e o glicogênio hepático. A gente tem banco de gordura, que a gente não gostaria de ter, ou poderia escolher aonde ter. Que foi uma sacanagem, né? Uma sacanagem que fizeram com a gente. Mas a gente tem esse banco. E a gente não tem o banco que não seja o músculo de proteína. Tá? Então, não dá. Né? O banco que a gente tem é criar mais músculo. A moeda ali não vai existir. Então, a gente não tem a gente tem uma quantidade por refeição. Por isso que a gente sempre fala para dividir a quantidade proteica em X refeições. Mas quando a gente tem um intestino que não está pronto, e aí você vai falar para mim, quando é o intestino que não está pronto? Intestino que não está pronto é quando eu não mastigo, não fiz o que a gente falou. Lembra a lição de casa? Que eu vou avisar o meu estômago que está chegando proteína, então faz ácido. Se eu uso, por exemplo, muito antialérgico, eu diminuo a produção de ácido no meu estômago. Se eu uso muito prazol por muito tempo, né, também diminuo a produção de ácido no meu estômago. Você vai ficando mais senil, vai diminuindo a produção de ácido ali na grande maioria. Algumas doenças, enfim. Então, se eu não tiver essa produção adequada de ácido no meu estômago, pronto, já começou o problema ali. A proteína que ia ali, vamos falar que a gente já mastigou. Chegou ali, não vai digerir tudo. E ainda, lembra que eu falei que ele correr elegante? Ele vai chegar lá só com um fiozinho de conversa para o meu pâncreas. E aí meu pâncreas pode até ter as enzimas, mas ele não vai secretar na quantidade que eu preciso. Pronto, tá ali, tá feito. Ambiente daquele lugar para bactérias que a gente chama de proteobactérias. Quem são essas? Bactérias ruins.
E aí, que eu coloquei ali, né, na TVzinha, pra gente lembrar, que é exatamente o LPS ali, né, que a gente coloca o LPS. Então, quando eu tenho bactérias ruins, proteobactérias, eu tenho na capinha da célula dela, na pele dela, eu tenho um lipopolissacarídeo, que é uma toxina, é o LPS. Se eu tenho um lugar bom para ela crescer, bastante bactéria, bastante proteína, eu vou ter bastante proteobactéria. Lembra que a gente falou? Né? Ela vai viver no ambiente que ela tem alimento para isso. Tem comida para ela, exato. Tem comida, cresceu bactéria, ruim. Eu vou ter esse LPS que está ligado com várias coisas, né? E a gente olhando na parte de endurance ou de atividade física, a gente vai ter um lugar mais inflamativo, de estresse oxidativo, levando à fadiga, levando a um VO2 máximo menor, levando à adaptação de treinamento ruim, levando a síntese de glicogênio, a síntese de glicogênio baixa, ou seja, sem performance. Mas isso a gente também pode pensar em ambiente, em outras coisas, que é o que a gente chama de inflamação de baixo grau. Começa aí. O LPS é um deles. Ele também pode causar um intestino mais abertinho, que é o leaky gut, né? o intestino gotejante. Aí a gente vai começar a falar sobre maior obesidade, maior índice de doenças metabólicas como hipertensão, como diabetes, como hipercolesterolemia, e aí a gente vai falando um monte de coisa. A gente tem essas outras doenças que contribuem para aumentar essa situação, vamos falar assim, inflamatória, para né? se retroalimentar. Exato. Então, nós nem estamos considerando isso, né? Porque existem atletas ou esportistas, né? Não precisa ser, na verdade, nós não estamos falando de alto rendimento, nós estamos falando da população geral. Então, todo mundo hoje procura praticar exercício como hábito de vida saudável, comer melhor, né? Nós não estamos falando só de performance, nós estamos falando de saúde. Então, nesse universo, tem a incidência de obesidade, de aumento de gordura visceral, de hipertensão arterial, de diabetes mellitus. Então, essas outras doenças, uma coisa alimenta a outra, né? E aí você tem, por exemplo, aquele diabetes de difícil controle, e que aí passa lá no médico, né, e o médico fala, você tem que fazer dieta, porque senão você tem que controlar o seu diabetes. Mas aí se perde nesse processo. Então, essa inflamação é a mãe e a filha da situação toda, né? E como que você pode, através desses hábitos, tentar regular essa inflamação? Quando a gente está pensando já numa atividade física que não é performance, a gente já está um passo à frente, né? A gente já está um passo à frente, porque aí com certeza a gente tem um ambiente adequado para a gente crescer uma bactéria boa. E eu brinco também com meus pacientes que se você tiver... você vier no meu consultório, por exemplo, querendo melhorar, ter longevidade, ou querendo melhorar o teu emagrecimento, enfim, e se você tem um dinheiro só, eu falo, me dá 2 beijinhos e sai e vai procurar uma atividade física. Por que isso? Porque eu não acredito na minha profissão? Não. Porque eu acredito que a atividade física vai trazer uma escolha melhor de alimento. É diferente você fazer um suco verde e trabalhar e depois de uma atividade física ir lá bater o seu suco verde. É diferente. São os mesmos ingredientes e o sabor é diferente já. Porque a escolha é diferente, a escolha é mais consciente. Então, fazendo uma atividade física, sendo o nosso público hoje de atividade física, a gente já tem bastante coisa legal ali. Sim, um hábito bom leva a outro hábito bom, né? Exatamente. Se você faz exercícios com regularidade, com uma certa intensidade, né? Tem o hábito lá 4, 5 vezes por semana de academia, de caminhar na rua, enfim, de fazer uma musculação ou alguma modalidade esportiva, você melhora o seu sono, aí você acaba indo dormir mais cedo. Para você dormir cedo, você tem que comer antes, né? Você não pode jantar e deitar e dormir em seguida. Então você começa a adiantar
sua última refeição. Gerencia estresse com então, atividade física, né? Atravessa e trabalha melhor a administração dos horários, né? Então, com isso, um hábito bom puxa o outro, né? Exatamente. Você não sai 5 horas da manhã para correr e ficou, né, bebendo e comendo até 1 hora, 2 horas da manhã, né? Você não consegue estar pronto às 5 horas da manhã para fazer uma corridinha, uma caminhada ou sair de bike por aí. Exatamente. Então, isso a gente já seleciona, né? O que a gente também tem que pensar é assim, se a gente pensa, falando da proteína, e você abordou muito bem a parte de carboidrato, porque existe uma carbofobia absurda, né? Sobretudo em praticantes de atividade física, que eu não consigo, mesmo estudando bastante, ver um nexo nisso tudo. Eu sou da galera que fala que carboidrato é merecimento, né? Pô, você tá fazendo uma atividade física, lógico que você vai escolher um carboidrato adequado, mas por que tirar, né? Então, quando a gente entende que o carboidrato não é uma bala, e que essa bala também, colocada de vez ou outra, também não vai fazer mal, mas assim, o carboidrato não é isso. O carboidrato é uma escolha boa. É uma escolha em que a gente tem fibras. E as fibras são exatamente carboidratos que a gente não digere. E quem vai digerir? A Quermância, a nossa amiga lá. Outras também, né? Mas é isso. Então, se a gente escolher melhor, se a gente souber mastigar, se a gente conseguir entender que antes de tudo, antes da procura, antes do suplemento, antes do profissional até, você tem um papel importante ali. E que muito que se você fizer, já vai estar bem melhor. Em questão de permeabilidade intestinal, absorção, imunidade. Sim, dentro desse processo que a gente estava falando, o importante é entender que o começo, qualquer coisa é melhor que nada, né? Exato. Então, se você consegue começar por alguma coisa, na melhora do hábito alimentar, comece. Eu não tenho o hábito de comer fruta, então comece. Se você começar a comer uma fruta por semana ou não precisa chegar, eu preciso comer 3 frutas, 5 vegetais. Não, cara, você precisa entender qual é você. Quem é você? Aonde você está? Esse é a ideia. É um processo, as pessoas já querem ou a coisa pronta ou um facilitador, né? Uma pílula, uma coisa que vá lá e supra essa... Isso é sempre melhor, né? E falando em pílula, a canetinha seria substituída por uma boa escolha de alimentação, por uma boa mastigação, por uma atividade física. A canetinha, né, o Ozempic, tudo que eu não tenho nada contra, mas que eu acredito que a gente possa até substituir em algum momento com bons hábitos. Sim, hoje a gente tem, sim, claro, casos em que você tem que lançar a mão da medicação, né? Mas ela é uma ferramenta que cabe em quem já perdeu essa mão, essa linha, e precisa retomar isso, né? Aí eu não quero, não é esse o ponto que eu quis abordar, abordei mal, mas é exatamente isso. Existem pontos que a gente não vai tirar como medicação de qualquer outras pessoas, que não vou chegar e tirar uma medicação para um hipertenso, não vou. Mas situações em massa em que a gente encontra um facilitador e que a gente poderia, na verdade, antes de ir nesse facilitador, entender o que cabe a nós. Sim. É nesse sentido. Nesse sentido. Perfeito. A ideia, assim, de que existe uma conduta padrão que serve para todo mundo, isso é um erro absurdo, né? Então, é aquela ideia, todo mundo sabe, por exemplo. Então, a gente está entrando na alimentação saudável, falando do que é bom, e todo mundo sempre fala muito de suplemento, né? Então, o suplemento, na verdade, é um complemento, né? Então, o que está te faltando dentro da sua condição de saúde, de vida, do que você faz, ou do que você performa, ou do que você precisa, o que você mesmo, tendo melhorado tudo que você já conseguiu melhorar, ainda a gente precisa repor. Também, de novo, aquele laboratório de tentativa e erro, e o que serve para mim não serve para todo mundo.
O que funcionou para mim... Existem algumas coisas que servem para grande massa, né? Sim. Então, voltando nas canetinhas, a gente está falando, o que eu queria falar é de uma parte do intestino em que ele é um órgão de produção de hormônio também. Sim, endócrino. Certo? Endócrino. Perfeito. Então, o GLP-1, que é o que a gente faz na canedinha, que é um análogo a ele, é produzido através de fibras pelo ácido graxo de cadeia curta, que vai lá nas células e fazem a GLP-1, e o GLP-1 vai aumentar a produção, por exemplo, de insulina, vai melhorar a saciedade. Então, ponto ali. Quando você me fala sobre outros suplementos, e se tem uma parte de suplementação que seria global ou não, tem algumas coisas que eu acho que tem global, que me contradizem muitas vezes, né? Mas, por exemplo, ômega 3, para mim é global. Para mim é global. Pelo menos para a parte ocidental do mundo. Tirando os orientais. Né? E olhe lá, né? Mas assim, a gente olhando uma parte de alimentação mais inflamatória, quando a gente traz um ômega 3, a gente traz um caráter mais anti-inflamatório para esse ambiente, e aí fazendo desse ambiente bom para que vivam bactérias boas. Sim, perfeito. E as bactérias boas, se elas alimentadas, vão fazer hormônios, vão trazer melhora de performance, eles vão trazer saciedade, então ele vai fazer tudo isso. Então, assim, selecionando o ômega 3 para ambiente anti-inflamatório, eu acho ele global. Não, interessante. Eu acho que ele é global. Perfeito. Outro que eu acho que é global é polifenol. Se suplementado, se colocado de forma mais contundente na alimentação, né? Através de berries, através de cacau, através de miscelânea de especiarias, como um suplemento até, né? A gente também vai fazer com que bactérias boas sobrevivam e que a gente tenha um metabólito secundário que vai ser colocado no músculo, por exemplo, para aumentar a oxigênio nitrato sintase, que vai aumentar o quê? Vascularização, vai aumentar a recuperação muscular. Então, também acho que seria. Ponto ainda ali que eu acho que talvez seja dúvida, minha não, porque eu também eu brinco que eu devia ter na água, é a creatina. Cada vez mais a gente vê, né? Lógico que tem pontos de pessoas que não podem, mas é muito pouco, né? A gente está falando de uma população grande aí que se beneficiaria da creatina. Pelo menos a gente vê que tem 90% tá em músculo, mas a gente tem receptor específico em intestino e no cérebro. De novo, Deus não coloca, não desperdiça, ele tem certeza dali. A creatina ficou mais praticamente universal, né? Ficou universal. Usando mais que o whey protein. Pois é. E realmente resolve muita coisa, ajuda, você percebe um efeito. Na verdade, assim, minha cabeça é muito doida. Você vai falando aí, você puxou alguns ganchos, eu fui guardando algumas palavras. Carbofobia, né? Guarda essa palavra, porque aí você pensa assim, por exemplo, aquela pessoa magrinha que faz exercício com vigor, com vontade, que vai lá na academia 5, 6 vezes por semana, se deixar faz 2 treinos por dia, né? Não quer comer porque tem medo de engordar, porque acha que carboidrato engorda, quando na verdade não tem energia, né? E começa a ter aquela síndrome de baixa disponibilidade energética, tem um perfil de gordura muito baixo, tal. E começa a ter alguns problemas de saúde relacionados com essa indisposição. E não vou entrar em detalhes, tipo alteração de ciclo menstrual, né? Em atletas adolescentes, enfim. Sim. Mas aí você estava falando, né, dos cereais, dos triglicéridos de cadeia curta, e aí eu fiquei pensando, esse pessoal que treina muito e aí performa e não se alimenta adequadamente, eu comecei a pensar na questão da imunidade. A gente vê muito voltando lá para a galera do endurance, que gosta dos triatlon, das maratonas, né? Aquela preocupação de ficar doente na semana ou 10 dias que antecede a prova, é uma procura muito grande lá no consultório. Sempre tem gente lá aparecendo com resfriado, agora nessa época
que está mais seco o ar, frio, todo mundo, né, com problemas respiratórios, atletas que vão correr provas em lugares altos ou frios, preocupado, minha asma voltou, minha rinite atacou. Então, a imunidade, e aí, me dá alguma coisa para estimular a imunidade. Eu preciso de uma vitamina C com zinco, eu preciso de um própolis, preciso de alguma coisa que melhore a minha imunidade. Quando às vezes está nesse, vamos falar assim, maltrato, né, com o intestino, nessa não preocupação com a absorção de coisas boas. Então, no que o intestino pode ajudar a imunidade? A gente tem bastante estudo falando sobre probióticos, né? Eu sou um pouco antes do probiótico, porque é o que eu falei. Se a gente colocar probiótico em um ambiente que não tiver alimento, joguei dinheiro fora, tá? Então, eu falo um pouquinho antes. A gente precisa entender o que você vai colocar para então, depois, lá na frente, colocar o probiótico caso necessário. Mas até a gente chegar lá, é o que você estava me perguntando. Por que está tão ligado? Porque é uma das funções. As nossas funções, né, digestão, absorção, imunidade, neurotransmissores, como serotonina, produção hormonal, como o GLP-1, excreção e detoxificação. Então, vamos falar da imunidade. Se eu tenho uma imunidade que não está adequada, está me faltando carboidrato, na grandíssima maioria das vezes, aquela parte de pós-prova, né, que é muito frequente, as pessoas que estouram toda a boca, que fica a parte aérea superior ruim, normalmente é por conta de imunidade inadequada. E por quê? Porque não colocou o que precisava. Se eu não tenho o que preciso, eu vou começar a ralar o que eu tenho, né? Então, eu vou começar a ralar o meu músculo, eu vou começar, e vou ter lesão, vou começar a ralar o que tiver. E eu começo a ter uma depressão, tá? E aí a gente vai falar assim, vitamina C, zinco, e aí, vai ser absorvido? Como é que tá a minha função absortiva? Tá sendo absorvido? E a função de complexo B? Eu estou produzindo? Minhas bactérias boas estão produzindo? 60% parece que das bactérias, da bactéria vem 60% da nossa complexo B. Tá vindo para mim? Ou tá indo por fezes? Então, essa complexo B, ele tá em toda a parte de obtenção de energia. Será que eu obtive energia? Será que eu tô ralando mesmo? É isso, a gente precisa entender sobre a absorção mais do que a gente colocar. Tem gente que chega ali, eu vejo um monte, me traz exames, aí eu vou lendo o exame e eu falo, gente, mas como é que tá assim, né? Com B12 lá no chão, com ferro lá no chão, o que tá funcionando? O que tá acontecendo aqui? Aí você vai perguntar, tem um refluxo, ou o intestino não funciona direito, é mais constipado. Aí a gente vai ver, ela não está digerindo bem porque está faltando ácido. E aí a gente vai colocar um monte de enzima, põe um monte de probiótico. Não! Às vezes você vai colocar um cloridato de betaína, uma pepsina, que seria um pontual ali para ajustar esse ácido, e as coisas acontecem. Aí ela começa a absorver, ela começa a fazer cocô todo dia, e você fala, gente, o que aconteceu? Não, aconteceu é que tinha um déficit aqui. E aí todo o resto faz sentido. Aí sim, eu vou lá e peço um zinco, coloco um zinco, eu vou colocar o meu probiótico que vai melhorar, que já demonstrou que vai melhorar a minha imunidade. Eu vou colocar o meu carboidrato sem medo, porque ele vai para a minha mitocôndria, ele vai ter complexo B, magnésio, coenzima Q10 para rodar essa mitocôndria e me dar a energia que eu preciso, né? Então, aí sim faz sentido. Não acho que não faça sentido, né? Não é sobre isso, né, Marcelo? É sobre o que vem primeiro. Mas a galera tá preocupada, assim, em cuidar, né, em prevenir a queda da imunidade, ou a infecção, ou enfim. Mas não quer, como você falou lá atrás, agora eu estava lembrando também, mas não quer participar do tratamento.
naquele sentido pejorativo, né? Vamos falar assim, negativo do uso do remédio. Não que o remédio não seja bom. Sim. É que ele facilita demais a vida, porque daí me isenta de fazer escolhas. Né? Eu, como médico, sempre me doí muito, me bati muito nessa questão. Me dá um remédio para tal coisa. Quimicamente, a gente consegue modificar qualquer coisa. Entendeu? Eu consigo fazer abaixar seu colesterol, sua glicemia, sua insulina, tudo o que eu quiser. Mas o alimento é químico também. Isso, exatamente, é sobre isso. Ponto de medicamento, tem que usar? Vai usar. Vai usar. Quem é que vai tirar? Eu não tiro nada. Eu não posso tirar. Eu sou nutricionista. Eu só quero melhorar até o funcionamento desse medicamento. Sim, mas hoje o que a gente se pega, né? Eu escuto muito essa questão integrativa, e o que se pega na questão é exatamente essa. A participação da própria pessoa no processo da sua saúde. Do estabelecimento da sua saúde. Então ela tem que adotar essa postura. Então eu vou comer melhor, eu vou entender como o meu corpo funciona, eu vou perceber, né, eu vou conversar com a minha nutricionista como se ela fosse criar um vínculo, né, uma relação, né, de paciente, nutricionista, em que ela consiga ir me entendendo aos poucos e aí tomando decisões que possam contribuir para mim. Não ter aquela receita de bolo pronta, meu intestino não funciona, então você toma isso. Sabe quando que eu tenho pouca energia, então você toma isso. Entendeu? O legal é que você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu falei esses dias, e é exatamente o que você falou, esse link com a nutrição, com a nutricionista. O legal é quando o cara vem e ele vai te contar exatamente o que ele fez, sem medo do julgamento, porque a gente não tá ali para julgar. E dando armas para a nutrição conseguir agir. Porque nada adianta se o criminoso chegar pro advogado e contar a minha história, né? Sim, vai mentir pro nutricionista. Se o cara chega pra mim, me conta metade, eu não consigo agir, né? Ao passo que se ele entende e faz esse elo, ou se a nutricionista deixa criar esse elo, porque eu já escutei também muito julgamento, então assim, criei esse elo que você falou, pô, vamos agir junto, vamos entender o que aconteceu. Você colocou tanto de carboidrato, não deu certo. Por que não deu certo? Você está fadigado, mas o que você fez antes? Vamos lá, senta, deixa eu olhar. Vamos ver. Como é que você está dormindo? Como é que você está agindo? Às vezes você vai entender que ele teve, naquela semana, ele teve um problema no trabalho. Fala de um triatleta, tem um problema no trabalho e tem que treinar toda aquela planilha imensa, insana. E aí aconteceu um problema... Não dormiu direito, cortisol aumentou, intestino não está funcionando, não estou absorvendo direito, não estou... Pô, aí comi tudo ali, aquela planilha que era para ser naquela semana já vai sumir outra, mas a prova está lá. Está inscrito, ela vai acontecer. Não é? Vai acontecer. Se inscreveu para Ironman, a prova vai chegar. Então tem que vir. Realmente, é interessante assim, é igual, ou que nem a gente já fez, né? Pegar um paciente no consultório, ligar um para o outro e falar, não estou entendendo isso aqui. Pois é. Essa questão multidisciplinar e complementar, né? E o paciente é parte desse grupo, né? Ele faz parte dessa equação. É isso que a gente trabalha todo dia e fala para os pacientes. Ele é parte atuante do processo de estabelecimento de saúde ou de performance. Né? Então ele vai lá, discute com o treinador, ele quer saber como é que faz para correr mais rápido, ele se empenha para isso, e a saúde dele é a mesma coisa. Ele talvez seja a parte mais interessante ali, a maior parte, né? Porque sem ele nada acontece. E é legal esse tipo de conversa que a gente está tendo, porque eu me preocupo que as pessoas, né, os pacientes, entendam, os atletas, eles entendam por que eles estão fazendo aquilo. Exato. Por que comer mais verdura cozida, entendeu? Por que tal tipo de suplemento, de vitamina, por que por fruta vermelha, entendeu? Então ele tem que entender, não só ficar repetindo uma receita, um processo, é aquela facilitação de veio pronto para mim, então é só eu tomar, né? Exatamente, eu acho que eu falo que com a maturidade, né, eu tô com 45, eu falo que cada vez mais a gente começa a entender que tudo bem você optar por ir num barzinho, beber todas e amanhã não ir correr. Mas tudo bem também você não ter o pace que você queria, não chegar tá tudo certo também. Então, eu brinco que é o teu cartão de crédito. Você vai ter que pagar a fatura. A fatura vai vir. Você quer investir ou não? Você quer comprar ou não? Aquilo tá valendo a pena ou não?
E isso, quanto mais a gente está dentro da parte de interdisciplinaridade, mas o atleta ou a pessoa, né, a pessoa que está praticando aquela atividade física que procurou uma equipe, estiver entendendo o que a gente está querendo com ela em cada fase, que você falou muito bem, ela vai ter exatamente a dimensão do investimento que ela está fazendo. Quer ou não quer? Na hora que eu decidi que eu não vou, o que vai acontecer comigo? E aí você tem os dois cenários para você escolher. Eu não vou escolher para você. Eu só estou te mostrando quais são os cenários. A escolha é tua. Porque hoje, assim, sem, né, julgamento, a galera quer tudo, né? Quer se inscrever em prova, quer performar legal, quer ter saúde, quer beber de final de semana, curtir com os amigos, né, churrasco na praia. Então, assim, você pode ter uma parte de tudo, pode. E vai ser o resultante mediana de tudo aquilo. Exato. Entendeu? Mas não, eu quero olhar para o lado de performance. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas, fazer algumas escolhas, deixar outras. Eu quero ter uma vida, né, louca. Eu quero viver uma vida louca, eu quero curtir. Tal, então, não, eu estou trabalhando muito pesado, estou investindo, né, acabei de casar, né, vou comprar uma casa, então o foco é outro. Depende, até um amigo meu falava uma vez muito isso. O paciente chega no consultório e te conta uma história. Ele falava, a primeira pergunta que eu faço, o que você quer com isso? Aí matava a questão. Porque dependendo da resposta, eu já sabia o que fazer. Então já direcionava. Então, volta aquela questão. Hoje o paciente, o atleta, o esportista, todo mundo quer ter saúde. Mas você tem que se comprometer com alguma etapa desse processo. O que eu preciso fazer? E a sacada que a gente vê, e que eu sempre falo para os pacientes, as decisões que você tem que tomar não são radicais. Exatamente o melhor resultado está no meio, né? No bom senso. Está exatamente no exercício de baixa intensidade, na dieta balanceada, mas não xiita, não radical, entendeu? Que você faz e que você pode se perdoar se um dia você chutar o balde. E aí eu falo pra galera, chuta, mas não chuta lá do outro lado da rua, entendeu? Tenta chutar pertinho porque dá menos trabalho para ir buscar. Hoje você colocou no Insta uma parte que a Juliana, a outra Nutri, né? Juliana, como é o nome dela? Oliveira. Colocou, eu achei fantástico. Não interessa o que você fez. Interessa que você não desista. E retoma, né? Que é igual o dia que você não foi na academia. No outro dia você vai. Retome, tá tudo bem. Entendeu? E isso é maturidade. Mas até para isso, Marcelo, até para decisão, a gente tem, por exemplo, que secretar vários neurotransmissores. E, por exemplo, puxando pro meu intestino que eu estava falando, até para decisão, você tem que secretar vários neurotransmissores que estão linkados, por exemplo, com o complexo B. Se você for falar de um atleta que tem que ter decisão rápida, interessa o intestino? Super. Muito. Super. Como é que ele vai ter decisão rápida? Como é que ele vai ter... Ele vai estar focado? Né? É isso. Eu falo, meus atletas, todos eles eu começo com sono. Não me interessa. Ah, não, mas o sono... seu sono não tá bom? Não, então para tudo. Não quero saber da sua dieta. Bora, vamos começar. Vai colocar pezinho no chão, mãozinha na árvore, vai fazer... Mando... Ele falou, você é louca? Eu falei, não. Falei hoje com aquele atleta que a gente conversou, que você falou, vai ter que parar o carrinho. Ele falou, puta, não tô dormindo direito. Eu falei, então para. Vocês estão com uma pré-temporada de quase 2 meses. Parou. Como é que tá teu yoga? Puta, não tô conseguindo fazer, então parou. Não quero nem falar de carboidrato, vamos começar. Por quê? Se esse sono não estiver legal, se eu não estiver controlando o meu estresse, meu intestino vai estar aberto. Não vai adiantar eu colocar nada. Tá vendo? Sono. A gente nem falou, cara, de um monte de coisa. Não, o assunto é maluco, é sinistro. Eu comecei a conversar isso com você há algum tempo atrás e depois eu fui estudando isso. E aí eu percebi que eu tirei uma pós-graduação em nutrição
E aí que eu vi. E eu adorei essa Fui ver que eu não sei absolutamente aquisição do nada. CRN. Não sei absolutamente nada. A gente rascunhou, assim, tipo, a superfície do coisa, já passou quase uma hora aí que a gente tá falando. Eu olhei e pensei que tava uns 20 minutos, já passou quase uma hora. Então, assim, um negócio sinistro não dá pra... Eu quero que isso gere muita dúvida, muita pergunta, que o pessoal faça esses questionamentos. Depois a gente passa o contato seu aí, vamos divulgar isso aí. Como eu falei, a ideia é difundir conhecimento. Eu não sei se a gente esqueceu de falar algum grande tópico que você pensou aí, que se você quiser falar, aproveita esses últimos minutos pra gente colocar no ar alguma coisa que você gostaria, uma mensagem legal, final, que você gostaria. O que eu queria falar é que, assim, né, a gente pensando no Zona 2, né, a gente está pensando num cara de endurance, um cara de uma atividade física que às vezes nem é tão extenuante, mas que é muito grande muitas vezes, né? E a gente está falando sempre de treinamento de intestino. Uma das coisas que todo mundo sempre fala, mas pô, eu tenho que treinar meu intestino porque eu preciso comer tantos gramas de carboidrato. Você falou, é lindo aquele trabalho que você faz, da gente entender, né, o quanto ele tá ingerindo. Aquilo ali é riquíssimo para a nutrição. Se a gente também olhar aquele cara, se ele chegou para mim pronto para eu colocar aquela quantidade. Sim. Certo? Então não é só sobre o treinamento de intestino, não é só sobre quanto de gramas de carboidrato eu tenho que colocar para você rodar. O treinamento de intestino, ele vem de boca há anos. Eu preciso deixar esse ambiente bom para que ele possa absorver não só o carboidrato, mas todos os outros micronutrientes, complexo B, zinco, magnésio, vitamina E, vitamina C, todos eles, para que a gente possa ter uma organela que vai fazer a queima do carboidrato que a gente está colocando também e entregar para esse cara a energia que ele precisa. Então, não é só sobre, pô, eu vou treinar com o estômago cheio, eu vou treinar amanhã, eu vou treinar em jejum, né? Que é interessantíssimo isso, para a gente pensar na parte de metabolismo, fisiológico, enfim. Mas como é que tá teu intestino? Você está fazendo tudo isso, você está agindo na parte de biogênese mitocondrial, treinando em jejum, legal pra caramba e tal. Mas e aí, você tem nutriente para rodar? Porque se você não tivesse, se tivesse sem nutriente para rodar, não adianta você ter gasolina, você não tem carro. Então o raciocínio do intestino é o mesmo da musculatura, né? Total. Então primeiro vamos treinar a base, né? Então primeiro vamos aprender a andar para depois correr, né? Exato. Então primeiro vamos arrumar a casa, deixar tudo certinho, aprender a fazer direito, para depois começar a colocar o combustível para dentro e querer que ele funcione bem, né? Total. Então, acho que essa é a mensagem legal. É um novo enfoque que eu aprendi a dar para o sistema digestivo, para a alimentação. A importância de ter, né, um sistema digestivo íntegro, saudável, funcionando, assim, tratado com carinho, como uma base geradora, aproveitadora da energia que a gente é capaz de gerar. Né? Nós somos uma usina que deveria ser autossuficiente. Né? Então a gente coloca combustível para dentro, exatamente. Avião sem gasolina não voa, né? Eu falo isso sempre para atleta. Então, mas para isso a gente tem que ter um sistema de combustão adequado, bem preparado, bem treinado. Então, exatamente. A base é isso, talvez fique essa mensagem para esportistas, para atletas, mesmo para doentes que tem que cuidar disso como a base. Faça a lição de casa bem feito. Foi um super aprendizado que eu tive, uma coisa de louco. Eu acho que por mim eu faria a gente teria mais 10 horas para conversar aqui, para ficar falando sobre isso. Tem vários detalhes que me vieram à mente. Eu vou ter que chegar em casa, colocar tudo no papel, várias ideias que eu fui tendo aqui e que depois eu vou acabar te perguntando. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu acho que a gente trazendo facilidade que as pessoas consigam já colocar em casa, né? Se você conseguiu, é o que a gente falou. Não tá comendo fruta? Come uma. Que fruta? Qual que você quiser. Facilita a tua vida. Facilita a tua vida. Você não... preciso comer... Não.
Ah, tem banana? Come banana. Uma. Ah, vou conseguir, não consigo colocar nada. Mastiga direito, cara. Não é? Então, assim, se a gente coloca as coisas, as pequenas coisas já para eles, eles colocam no dia a dia, eles vão ver. Vai ver diferença. Vai ver diferença. Quem tem um problema intestinal, alguma parte de pele, suor. Quantas pessoas você já escutou que tem alergia do próprio suor? Sim. Calma, peraí. Alguma coisa aí tá errada. Então você já vai ver melhora. E aí começa a criar um grilinho ali. Pô, o que tá acontecendo? E aí vir atrás do que desse grilinho vai trazer o cara para dentro da nossa rodinha. E é isso que a gente quer. É um cara dentro da nossa rodinha que tá querendo ser ativo com o que a gente pode passar. Legal, legal. Essa foi a Milena Moretti falando aqui no podcast Zona 2. Se vocês curtiram, assine o canal, ativa o sininho, se inscreve, curta, compartilha, o pacote todo aí. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada.